Olá, queridos alunos do curso de doutorado em Educação da Universidade Leonardo da Vinci, sejam bem-vindos, espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar aí mais um curso, da nossa jornada, agora com a disciplina 1210, Linhas de Investigação. Espero que vocês aproveitem, como eu digo sempre, estou à disposição para quaisquer dúvidas, atendimento pelo WhatsApp, via plataforma. Então, nós vamos dar início à nossa disciplina, conversando um pouco mais hoje sobre a pesquisa e os métodos científicos. Então, vamos lá? Nosso objetivo hoje é aperfeiçoar o espírito crítico e investigativo no que se refere à pesquisa e aos métodos científicos, Esse objetivo ele vai permear toda a disciplina durante todo o mês, E aí nós vamos trabalhar temas específicos, ao longo de 4 aulas. Hoje, especificamente, nós vamos falar um pouco sobre o que é ciência, o que são os métodos científicos e os tipos de pesquisa. É sabido, que para escrever um trabalho acadêmico, nós precisamos ter conhecimento de alguns conceitos fundamentais e ter também uma base teórica para realizá-la. Alguns conceitos relacionados também à pesquisa científica. Existem, vários tipos de trabalhos científicos que estão relacionados ao grau de formação acadêmica que se pretende requisitar. No nosso caso, nós vamos trabalhar aí, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, com a tese, que representa aí um trabalho original, do pesquisador em relação à investigação, construindo aí novos conhecimentos sobre algum objeto de estudo, Então, novidade na área da ciência, a partir de algum objeto em que você definiu que é importante solucionar algum problema, analisar, focar o olhar sobre algo, que necessita de uma resposta. Nesse caso, nós vamos aí trabalhar, então, inicialmente, com o conceito, de conhecimento científico, Então, como que eu vou construir esse novo conhecimento a partir da ciência, Sabemos que o conhecimento científico busca não só os fenômenos ou objetos, mas também suas causas, leis e consequências, revisando e reavaliando sempre as ideias, os pensamentos, as hipóteses e os resultados de um determinado fato ou acontecimento. O conhecimento científico ele é factual, porque ele lida com ocorrências e fatos contingentes, pois suas proposições têm veracidade ou falsidade, conhecida por meio da experiência, do sistemático, do saber ordenado, verificável ou falível, exato ou dinâmico. Para distinguir o conhecimento científico de outras formas de conhecimento, é necessário que nós possamos reconhecer algumas formas de reflexão e discursos de ideias e fenômenos como o senso comum, a ciência e a ideologia. Então, a gente sabe que o cidadão ele tem direito de se expressar em uma sociedade democrática, fazendo o que pensa e o que quer, sem se preocupar com regras, pressupostos, princípios ou leis naturais e sociais. Ele obriga-se apenas a não ofender o interlocutor e terceiros. Essa forma de expressão, caracteriza-se como discurso de senso comum. Assim, muitas vezes confundem-se, no caso, por exemplo, ele querer se expressar razão e emoção, crenças e lógicas, ciência e religião, fazendo da argumentação, às vezes, não confiável e fidedigna. Esse discurso, do senso comum, ele acontece, ele é comumente apresentado em rodas de amigos, mesa de bares, eventos, em que se reúnem pessoas de diferentes profissões e níveis sociais.
Como no senso comum, o discurso da ideologia, né, ele vem muito a partir da verdade que não se estabelece por fatos, mas pelo interesse daquele locutor. Apesar de mais racional e estruturado, o intuito, né, às vezes, do discurso é convencer deliberadamente as outras pessoas de suas ideias e convicções pré-estabelecidas. Esse tipo de discurso, né, ele pode ser percebido em locais e instituições que defendem determinados posicionamentos, como, por exemplo, sindicatos, partidos políticos, instituições religiosas e comunitárias. O discurso científico, ele encontra-se entre duas formas anteriores a essa, pois ele comunica a realidade dos fatos, a compreensão dos acontecimentos reais, ele parte daí. E ao contrário da ideologia, sabe-se aqui que a verdade é provisória, já que a realidade, a gente sabe, sofre constantes mudanças. Dessa forma, o discurso científico, né, ele procura explicar os acontecimentos e fazer prognósticos para decisões futuras com bases em argumentos e fatos que balizam o posicionamento, mas sempre se mantendo próximo à realidade de forma sistemática, controlada e rigorosa. E é em cima dessa realidade controlada e rigorosa que as pesquisas, né, de tese se baseiam. É imprescindível a diferenciação das formas, então, entre esses discursos, né, de argumentação, né, para que o discurso científico não seja contaminado pelo senso comum, pela ideologia, como eu apontei que ela acontece antes, né? Se isso acontecer, o processo de pesquisa, então, vai se tornar inviável e fadado ao fracasso. Né? Se a gente mantém esses discursos, né, de ideologia e senso comum, a verdade dos fatos, então, torna-se comprometida e não se obtém a exatidão do que se investiga, né? E aí o trabalho fica impregnado de preconceitos, crenças e paradigmas, né? Então, quando se discute o conhecimento científico, muitas vezes surge uma dúvida entre os alunos. Né? Então, o que é, né, conhecimento científico? Né? O que é procedente da ciência? O que eu posso fazer para que meu trabalho, né, seja procedente de ciência? Então, isso nos leva a questionar inicialmente o conceito de ciência. Então, nós vamos falar um pouco a respeito dele, né? Então, sabemos que temos que trabalhar aí a partir de um saber ordenado e verificável, que não é definitivo nem absoluto, mas que também não pode ser contaminado, né, por, como eu disse, preconceitos, crenças, ideologias e paradigmas, e precisamos agora entender, né, como vamos sistematizar esse conhecimento, né? Como vamos sistematizar esse conjunto de proposições lógicas, essa investigação disciplinada, esse conjunto de métodos na busca por solução de problemas que afligem o ser humano, que é denominado ciência, né? Então, vamos seguir. A ciência, né, ela surgiu em razão da necessidade dos homens saberem o porquê dos acontecimentos, ou seja, descobrirem como cada evento, novidade, curiosidade, cada descoberta acontecia. Desse modo, né, podemos dizer que a ciência, ela pode ser definida como uma busca constante de explicações e soluções para os problemas que afligem e incomodam o ser humano. A ciência também pode ser definida como sistematização de conhecimento, ou conjunto de proposições lógicas correlacionadas sobre um comportamento de certos fenômenos que se deseja estudar. A ciência é uma investigação disciplinada, né? E é realizada de forma sistematizada e padronizada, ou seja, ela se efetiva por meio da aplicação de um método específico e controlado. A ciência busca respostas a problemas, é a investigação metódica e organizada da realidade, para se descobrir a essência dos seres humanos, dos fenômenos, as leis que os regem
né, como o fim de aproveitar, então, a propriedade das coisas, dos processos naturais, em benefício de todos, em benefício do comum. Mas para se fazer ciência, é preciso, inicialmente, né, conhecimento pelas causas. Ou seja, ao contrário do conhecimento popular, na ciência, não basta demonstrar um fato ou fenômeno. É necessário relacioná-lo às suas causas determinantes, demonstrar o porquê dos enunciados. Assim, né, relatar, por exemplo, a prática de exercícios com pesos, por exemplo, eu estou dando um exemplo aqui do caso da educação física, né, que eu sei que eu tenho alguns alunos aqui da educação física. Então, quer dizer, fazer ciência, por exemplo, no caso de relatar a prática com exercícios com pesos, por exemplo, se aumenta ou não a massa muscular, só isso, só relato, não é ciência, né? Faz-se necessário, por exemplo, buscar as causas determinantes desse fenômeno, investigar o que ocorre, por exemplo, para o aumento da massa muscular, o que acarreta o aumento do músculo, da célula muscular, o que ocorre com a prática de exercícios, para, por exemplo, afirmar o porquê do aumento da massa muscular. Então, por exemplo, esse relato que eu dei, por exemplo, é parecido com a fase, por exemplo, das crianças de 3 a 5 anos. Aí vamos para a área das professoras que nós temos aqui de educação infantil. A fase, por exemplo, do porquê. Então, quando a criança está perguntando porquê, buscando conhecer o mundo à sua volta, é exatamente o que a gente faz na ciência, né? A gente busca aí conhecer o porquê, né? Mas um porquê de forma organizada, aplicando métodos, né? E se organizando, né? E sistematizando esse conhecimento a partir, né? Do conhecimento científico. Então, né? A gente busca, né? Através aí desse fazer ciência, né? Profundidade e generalidade das nossas conclusões. A ciência, pessoal, não é limitada ao conhecimento popular. Eu estou sempre frisando isso, como eu disse anteriormente, né, em relação à ideologia, preconceitos e crenças, né? Então, ela não pode ser limitada ao conhecimento popular. Ela ultrapassa, né, os registros de fatos e fenômenos, de analogias, né? Ela busca as causas do fenômeno ou fato, possibilitando conclusões, né, gerais, né, para as relações de causa e efeito. Mas, né, o exemplo, né, que eu dei anterior dá uma boa ideia, né? Quer dizer, não basta só dizer, por exemplo, que a prática de exercício com peso aumenta a massa muscular, né? É preciso, né, a gente, né, como eu disse, provar com métodos e técnicas, né, de como isso acontece e tirar a relação causa e efeito e como ela pode, né, ser generalizada para um grupo ou uma população. A ciência também, né, precisa de uma finalidade teórica e prática, porque ela possibilita aí compreender o universo e desvendar o desconhecido. De suas descobertas, originam-se diversas consequências práticas, como o domínio da natureza, controle, prognóstico de fenômenos, avanços tecnológicos, novas técnicas, por exemplo, de tratamento médico. Por exemplo, né, a descoberta de vacinas, né, e remédios para doenças que quase dizimaram aí a população mundial, ou a criação e desenvolvimento de motores a combustão, né, que no início do século XX, né, mal chegavam a 40 quilômetros por hora, na década de 1960, por exemplo, esses motores já estavam levando o homem à Lua, né? Outras descobertas importantes, né, por exemplo, são as plantas hídricas resistentes às temperaturas mais elevadas e à falta de umidade, possibilitando o cultivo, por exemplo, em regiões áridas. Então, o desenvolvimento de métodos e técnicas, né, como eu disse, né, ele leva, né, a descobertas, né, e práticas, né, em que o homem passa a dominar a natureza e cria avanços tecnológicos. A ciência também, né, tem como objeto de estudo as realidades físicas. Por exemplo, também a gente pode
avaliar, né, que a gente, no caso, né, a ciência caracteriza não apenas, por exemplo, método e controle, né, mas ela busca, por exemplo, considerar fenômenos, né, por exemplo, que permitem controle, né, de situações e variáveis que possam interferir em outros fenômenos, né. É obrigatório na ciência a utilização, como eu disse, de métodos científicos para se chegar a conclusões e as considerações a respeito de diversos fenômenos. Alguns autores, por exemplo, chegam a definir ciência pelo emprego de métodos científicos, o que permite controle de todas as ações e variáveis que possam interferir em determinado fenômeno. Enfim, a ciência é uma investigação rigorosamente metódica e controlada. Os métodos são tão importantes que tem uma seção específica, né, dentro de várias obras aí, né? Na ciência também nós buscamos a exatidão, né? Os resultados obtidos deverão ser exatos naquele momento em virtude de sua comprovação pela experimentação ou evidência de fatos. Mesmo que a pesquisa científica apresente o caráter de tentativa e suas conclusões sejam constantemente reformuladas, a ciência consolida patamares sólidos para o avanço do conhecimento. A tecnologia possibilita novos instrumentos e recursos para pesquisar, bem como os fenômenos sociais vão se alterando com a evolução da sociedade. Ainda assim, a ciência busca, né, por conclusões exatas sobre aquele objeto de estudo. E os cientistas têm como especial objetivo a melhora das condições de vida da humanidade, né? Com estudos, por exemplo, de medicamentos, técnicas de tratamento, produção de alimentos, em geral. Dessa forma, né, quando se propõe, então, no nosso caso, uma pesquisa científica, é obrigatório estarmos atentos a atender às características exigidas pela ciência para que possamos diferenciar nosso trabalho de outras formas de conhecimento, como o senso comum. A pesquisa, então, investiga um objeto formal com profundidade, devendo ser elaborada com um método sistemático, com informações fidedignas e descobertas de formas controladas. Então, vamos falar agora, então, um pouco sobre como essa pesquisa, né, é conceituada, a partir desse método, a partir dessa rigorosidade que nós falamos antes, né? A pesquisa, né, ela é uma atividade estruturada que parte do pressuposto de que existe uma dúvida ou um problema a ser resolvido. A pesquisa seria um conjunto de procedimentos sistemáticos baseados no raciocínio lógico que tem por objetivo encontrar soluções para problemas propostos mediante a utilização de métodos científicos. Fazer, então, uma pesquisa científica, pessoal, significa investigar assuntos de interesse e de relevância, observar os acontecimentos, conhecer com profundidade, utilizar métodos científicos e responder às questões que surgem no decorrer desse estudo, descobrindo, então, as respostas, que é o que nós vamos fazer aí e vamos concluir, né, no caso de vocês, com a tese de doutorado. E para que a gente, né, como eu disse, investigue assuntos novos, interessantes, de relevância. Para que a gente conheça com profundidade, a gente precisa, então, trabalhar com métodos, né? E o que seria esse método, né? O método, né, o termo método, originou-se da junção das palavras gregas, né? Meta, que é além de, após algo, e de odos, que significa caminho. Então, sendo compreendido e empregado como o caminho ou a maneira para se chegar a determinado fim ou objetivo, né? Nós podemos também conceituar método como aquele conjunto de atividades sistemáticas e racionais que permitem alcançar um objetivo, traçando o caminho a ser seguido,
que vai nos auxiliar a detectar erros e também auxiliar nas decisões que vamos tomar ao longo da pesquisa, né? Método também pode ser considerado como um conjunto de procedimentos utilizados na investigação de fenômenos e o caminho para chegar à verdade ou alcançar determinados fins ou objetivos. Por meio do método, né, turma, tem-se condições de o pesquisador alcançar seus objetivos, conhecer, investigar e demarcar o caminho que ele vai seguir, como eu disse anteriormente, detectando erros, acertos, modificando a rota, auxiliando nas decisões nossas, né, dos pesquisadores, dando direcionamento e ordem na execução das etapas do processo de trabalho. Imaginem, por exemplo, realizar uma caminhada para o lugar que se tem uma cachoeira, vou exemplificar. O objetivo é chegar à cachoeira, pois é o único lugar que tem água, né? Nós estamos perdidos, temos que chegar lá. Existem, então, duas opções: um caminho mais curto, mas com muitos obstáculos a serem superados, e um caminho mais longo, porém com acessos facilitados. Que caminho seguir, então, para chegar à cachoeira? Por qual caminho, né, é possível ter maior êxito e satisfação? Da mesma forma que eu pensei o caminho para chegar à cachoeira e fiz essas perguntas, um método de pesquisa aponta com maior exatidão o caminho mais apropriado para ser percorrido e alcançar o objetivo de estudo, ou seja, resolver um problema. Então, esse método, né, que vai nos orientar aí pelo caminho mais apropriado a ser percorrido, nós vamos falar um pouco dele agora, né? Existem aí 4 principais, que eu coloco aí no slide, que é o dedutivo, o indutivo, o hipotético dedutivo e o dialético. E aí nós vamos falar um pouco mais sobre eles na próxima aula, certo? E aí eu vou deixar uma atividade na plataforma para que vocês possam desenvolver. E aí a gente se encontra na próxima semana. Como eu disse, eu fico à disposição para aquilo que vocês precisarem e desejo bons estudos para vocês. Um abraço e até a próxima aula.